Olá, Silvia. Boa Boa noite. noite. Prazer estar aqui contigo. O prazer é meu, Pedro. Obrigada pelo convite. Que delícia. Imagina, eu que te agradeço. Cheguei até você com base na amizade que tenho com Elis Marina já há algum tempo, de um site que nós tínhamos lá atrás, 99 e 2000, chamado webamigos.net. E lá veio a Elis, veio o Kaká, veio a Simone Mello, pessoas que estão intimamente ligadas com a sua carreira. Não é isso? É verdade, todos eles, é verdade. Cada um tem uma época, né, na minha vida. A Elis Marina foi a que ficou mais, porque a gente trabalhou juntos lá na Mega TV, no Grupo Objetivo, durante muitos anos. Mas o pessoal todo, Elia Júnior, todo mundo ficou um bom tempo comigo. Só a Simone Mello que não, né? Que a gente se afastou logo no começo, quando ela saiu da TV. Bacana. Deixa eu te falar. Você começou na TV em 90, 1990, mas antes disso, por 5 anos, doutora Silvia Vinhas, conta pra gente que doutora foi essa? Pois é, né? Às vezes quando eu falo que eu fui dentista, ninguém acredita. É verdade. A minha primeira formação foi de dentista. Eu exerci durante 6 anos, e eu era nessa época casada com o Luciano do Vale, né? Eu era dentista casada com o Luciano do Vale. E eu logo percebi, viu, Pedro, que eu não dava para a profissão de dentista, não, porque a única pessoa que eu podia falar estava lá na cadeira com um monte de coisa lá, né? Eu lá tratando. Então eu não conseguia me comunicar. Mas eu sempre, no fundo, eu sempre quis ser jornalista. E quando eu fui para os Estados Unidos, porque aí eu ainda fui casada, eu fui para os Estados Unidos, que o Luciano ele montou uma loja em Miami, depois ele montou uma produtora em Miami, a gente acabou se separando lá em Miami, eu fiquei lá, ele voltou, eu fiquei lá. Quer dizer, ele ficava indo e voltando porque ele teve durante muitos anos negócios lá. E aí surgiu a oportunidade, né, de eu começar a minha carreira lá. E assim, eu sempre falo que eu fiz a coisa ao contrário, né? As pessoas, elas começam aqui e vão se especializar. Não, começam aqui e vão se especializar lá, vão ser correspondente lá. Eu não, eu fui ao contrário. Primeiro eu comecei lá, fiz toda a minha trajetória lá e só depois, em 93, que eu vim para o Brasil. Mas o seu início lá tem um fato pitoresco, né? Não foi algo que você tivesse planejado, algo que você tivesse se preparado para fazer sua estreia lá, né? Não, aconteceu o inesperado. É aquelas coisas, né, Pedro, que acontecem quando tem que ser, né? Não sei, eu acho que. Eu lembro quando eu fui para lá, é até interessante. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu chorava todos os dias, Pedro. Falava: o que que eu estou fazendo aqui? Eu larguei a odontologia, eu larguei a minha vida, minha família, tudo. E vim para esse país fazer o quê nisso aqui? Né? Eu estava revoltada de estar lá nos Estados Unidos. E no final das contas, lá estava minha filha, que nasceu em Miami, lá estava minha carreira, lá estava tantas experiências maravilhosas que embasaram todo esse meu perfil jornalístico de jornalista esportiva. Quando eu fui para lá, o Luciano montou uma loja, chamava Carol Shop. Quem lembra de uma época que a gente ia para Miami para fazer compra, né? Então iam aqueles grupos enormes de turismo. E tinha uma loja, uns amigos nossos, chamava Carol Shop. Era uma loja bem famosa lá, do Tony e da Denise Moura. E o Luciano ficou sócio do Tony. Na parte de cima, a gente tinha toda, assim, um andar inteiro só de esporte. E eu me aventurei na carreira de vendedora. Até que eu me dei muito bem, viu, Pedro? Eu vendia muito bem. Quando eu Bacana. resolvia vender, eu vendia. E aí, o Luciano, nesse meio tempo, ele continuava, né, como narrador, e aconteceu a Copa do Mundo de 1990 na Itália. Ele foi para a Itália e ele fazia junto à Fórmula Indy, né? Já fazia a Fórmula Indy. E tinha uma repórter, não era repórter, ela meio que fazia tudo, levava os aparelhos, colocava a transmissão no ar. E ele, da onde ele estivesse, ele fazia a transmissão e essa pessoa, que era uma mulher, essa pessoa é que fazia tudo. E ela teve um problema, não pôde ir numa transmissão. Eu não me engano, não sei se é Milwaukee ou se é Detroit. Eu ainda tenho um pouco de dúvida aqui na minha memória. Preciso puxar mais da minha memória. Mas eu acho que foi Detroit. E o Luciano falou: Silvia, você precisa fazer isso, não tem mais ninguém para fazer para você. Ele na Copa do Mundo lá.
Bom, eu sou uma pessoa, até hoje, eu sei mexer aqui nessa tecnologia, estou aqui porque eu aprendi. Depois que eu aprendo, eu sou maravilhosa, mas até aprender fica, né, aquela restrição da gente se encaixar com o novo. Mas depois aprende. Só que eu não sabia nem mexer em videocassete, não sabia mexer em nada. E ele queria que eu levasse essa aparelhagem toda para Detroit e colocasse a transmissão no ar. Só eu. Como assim, né? Aí eu peguei o menino lá que estava, o Wilson Medeiros, que trabalhava comigo. Nós somos nós dois, ele trabalhava na loja, Na pra você ter uma loja. ideia, me ajudava lá, na loja. Nós saímos, eu não esqueço, chama Conrex. É um equipamento que você tem tudo ali e você chega no lugar e consegue colocar a transmissão no ar. Eu só sei o seguinte, eu cheguei em Detroit de manhã, às 8 da manhã, e nós conseguimos falar com o Brasil às 6 da tarde. Isso na sexta, no sábado. Então você imagina que a transmissão era no domingo? Então eu lembro que fazia, sabe que às vezes quando você vê aqueles filmes que as pessoas. Eu estava até assistindo hoje um filme que de repente acontece alguma coisa com o piloto e alguém fica lá tentando aterrissar o avião e fica alguém, né? Lá no controle, olha, faz isso, puxa isso. Era mais ou menos isso que aconteceu. Tipo um Então, do joystick, né? Brasil, ficava. Exatamente. Do Brasil, por telefone, essa pessoa começou a falar, olha, faz isso, faz isso. Olha só que nível, porque foi tão de repente que realmente foi uma coisa que aconteceu. E aí a gente conseguiu, maravilhoso, depois desse estresse todo. Aí o Luciano me parabenizou, né? A gente já não era mais casado. Aí ele falou assim, olha, Silvia, já que você ficou o final de semana tudo aí, que tal você, né, contar um pouquinho o que aconteceu durante a transmissão? E aí eu escrevi, né, do sábado para o domingo, eu escrevi tudo que eu tinha visto. Naquela época só era o Emerson e o Raul Boesel. Então eu escrevi tudo que eu vi, como é que tinha, né? Pesquisei, porque eu não entendia nada de automobilismo, não entendia nada, Pedro. Isso eu fui aprender depois, tudo. Aí eu escrevi bonitinho e na transmissão no domingo ele me chamou diretamente da Itália e foi a minha estreia. Um pouco esquisita, mas foi a minha estreia. Bom, foi uma estreia com sucesso porque você seguiu trabalhando lá, você seguiu como correspondente da Bandeirantes lá, não cobriu só automobilismo, cobriu outros esportes. E a gente sabe que você, além dessa estreia pitoresca, você teve outras situações, algumas de uma relevância bastante grande, que a gente vai comentar daqui a pouco. Você, por acompanhar muito o Emerson Fittipaldi, no final de 93, se eu não me engano, quando o Ayrton Senna foi fazer um teste na Fórmula Indy, você estava lá e você, se eu não me Sim. engano, já foi a primeira brasileira a trabalhar como correspondente numa prova de automobilismo. Você era a única naquele momento em que o Senna, que ainda não sabia que ia para a Williams, ele estava, de certa forma, inconformado com a situação na McLaren, ele chegou a ter a possibilidade de ir para a Fórmula Indy, né? E você acompanhou aquele final de semana de testes, não foi isso? Na verdade, ele não pretendia ir para a Fórmula Indy. Teve um momento da carreira do Senna que ele estava confuso, ele estava triste, ele não sabia se era aquilo que ele queria, se ele queria continuar na Fórmula 1. Ele estava confuso, foi exatamente um ano antes dele morrer. E ele conversava muito com o Emerson. Eu era amiga do Emerson porque eu convivia muito com o Emerson, né? E aí, é verdade que eu sou a primeira mulher, sim, por quê? Porque não era normal mulher cobrir automobilismo. Sinceramente, eu não sei se foi na Fórmula 1 tinha mulher, porque não fiz Fórmula 1. Mas na Fórmula Indy não tinha nenhuma mulher. E, olha, ouso dizer que, não sei, talvez tenha alguma repórter, mas da forma como eu fazia, realmente não tinha ninguém. Nós estamos falando em 1992, 91, né? Essa época não tinha realmente ninguém. Eu estava até acompanhando, fazendo uma pesquisa, Mariana Becker, essas jornalistas começaram todas depois, Bem do ano depois. 2000, 2005. 90, nessa época não tinha ninguém mesmo. E aí o Emerson, ele me ligou, desculpa que tem uma igreja aqui, não sei se está vazando, mas Não, tem para uma mim não. igreja com um monte de sino, daqui a pouco a gente consegue ficar sem o barulho. Aí o Emerson, ele me ligou e falou, olha, Silvia, vai acontecer um treino, ele chamava
de Ayrton. Ele nunca chamou de Senna. Ele falava, o Ayrton, ele vai treinar num Indy, vai ser um treino secreto. Ele não quer que tenha nenhum tipo de imprensa, nenhuma cobertura, mas eu queria que você fosse. Falei, ué, mas ele não quer que vá ninguém, você quer que eu vá? Ele falou, não, mas vai, leva a câmera, vai que dá, né? Aquele famoso vai que dá. E eu peguei na sexta-feira, falei na época com o Luciano do Vale, se eu podia ir, ele liberou, lógico. Eu fui com o Sérgio Botinha, que era o nosso câmera, fomos só nós dois. Eu cheguei lá no sábado de manhã e já fui tomar café. O Emerson falou, Silvia, vamos lá no sábado, você já vai tomar café. Então eu já cheguei, era um hotel muito bonito, um Phoenician, que fica no meio do deserto, um hotel bem bonito. E tem uma pista ali perto, né? Aí eu fui para o café da manhã e não fui muito bem recebida, não. Quando o Ayrton Senna me viu, ele ficou bravo, ele ficou um pouco reticente. Sentei para tomar café com eles, né? Olha só, eu passei o final de semana, eu posso dizer que eu passei o final de semana com o Emerson e com o Raul. O Emerson, o Fittipaldi e com o Ayrton Senna. E depois, quer dizer, demorou, Pedro, para ele liberar, né? Depois de papo, depois de eu conversar, depois de muitas risadas, ele acabou liberando. Mas no começo ele não queria, não. E foi essa experiência, por quê? Porque realmente não tinha ninguém, não tinha, sabe, nem se você falar em algum meio de comunicação, nem escrito, nada. Tanto que essa matéria, ela está no Museu do Ayrton Senna, ela já foi exibida para mais de 150 países. Eu sou citada, o Roger Penske, há pouco tempo ele mostrou o carro, né? Não sei se o carro foi leiloado, eu não sei, eu estou um pouco de dúvida para onde foi o carro. Mas também lá, quando eles citam a matéria, todas as vezes eles lembram e colocam a jornalista Silvia Vinhas. Então foi um momento muito marcante, foi um momento único, né? Não vai voltar. Ayrton Senna não está mais entre nós. Então ninguém mais vai entrevistar. E os dois, né? Porque quem for lá no Google e colocar Silvia Vinhas e Ayrton Senna, vai ver lá eu entrevistando. Eu vou dizer assim, Emerson, Raul. Eu tô com o Raul na cabeça, Raul Boes, deve estar acompanhando aí a gente. O Senna. Então eu fiquei ali conversando com os dois, foi um final de semana muito diferente, muito marcante na minha vida, Pedro. E não só marcante, como deve ter te dado também traquejo, né? Porque uma situação dessa, de alguém que não te queria ali, e você, à medida que foi acontecendo o café, que foram acontecendo as conversas, você conseguiu tirar essa resistência dele, né? E isso deve ter te trazido bagagem para outros tipos de reportagens que você veio a fazer depois, ou não? Na verdade, eu estava conversando, às vezes eu converso com jornalistas, mulheres esportivas. Hoje, graças a Deus, tem um monte, né? Antigamente não tinha, não. A gente Desculpa tem que te interromper. ter, como Uma jornalista... das primeiras está nos acompanhando. Saiu de uma live com o ator Dalton Vig e veio para cá para acompanhar a gente. A Elis Marina está aí. Quem? Elis Marina. Elis Marina. Grande Elis Marina. Minha madrinha também em algumas coisas. Também me ajudou em alguns momentos aqui no Brasil na minha carreira, né? Então a gente tem uma parceria bacana. E eu sempre falo que a gente tem que ter personalidade. Eu acho que o jornalista, você sabe muito bem, a gente não pode ficar à mercê da pessoa porque a pessoa é famosa, tremer porque está perto de um Ayrton Senna. Não, você tem que ser firme. Você tem que ser firme, porque senão eles te engolem, né? Então você tem que mostrar a personalidade. Eu falei, eu estou aqui para fazer isso, você não precisa me dar entrevista, mas esse é o meu trabalho. Eu estou aqui para fazer isso. Se não puder fazer, ok, eu vou assistir só. Mas eu acho que você poderia me permitir, pelo menos, gravar e depois, se você não quiser que eu coloque na televisão, você me fala e tudo bem. E depois ele relaxou. Aí eu já perguntava o que eu queria, se era para sair do carro. Aí eu também deitei e rolei, né? Não, agora sai, agora leva. Deixou para mim, aí eu vou embora. Você também tem uma passagem marcante com Michael Jordan. Você estava grávida, se eu não me engano, pelo que eu me lembro, você já estava no final da gestação. Você foi entrevistá-lo no vestiário. Acho que 2 ou 3 dias depois nasceu sua filha, não foi isso? E o que me chamou a atenção é que no nível de profissionalismo que tinha na época, tem na época, porque a NBA é
É um negócio de outro mundo, de outro planeta. O pessoal estranhou o fato de você estar grávida e estar trabalhando, né? O Michael Jordan, principalmente. O Michael Jordan, principalmente. Para você ter uma ideia, eu fiz essa entrevista no sábado à noite. Minha filha nasceu segunda à noite. Então, vocês imaginam quanto que eu estava de gravidez, né? Praticamente ela nascendo. É que lá em Miami, né, o Chicago Bulls foi jogar em Miami, e eu fiz a cobertura, e lá não tem essa, mulher pode entrar em qualquer lugar, né? Acho que em qualquer lugar pode hoje, não sei. Naquela época, em alguns lugares não podia, mas lá nos Estados Unidos, sim, não tinha essa. Você podia entrar no vestiário, você podia o que você quisesse, era só combinar. Eu combinei, entrei, só que é diferente, né? Existe uma diferença muito grande entre você ser mulher e você ser uma mulher grávida. Eu acho que é uma visão diferente entrando no vestiário, aquele bando de aqueles homens enormes ali, né? Vai entrar uma mulher, uma brasileira, uma latina, tudo lá com as toalhas, entendeu? Todos à vontade. E eu sabia que o Jordan estava no final, então era que nem um corredor polonês, né? Eu ia ter que passar por tudo aquilo. E a hora que eu entrei, eu senti o impacto, porque a reação deles foi todo mundo começou a se cobrir, né? Eles começaram a se cobrir. Eu entrei com o câmera, que o Sérgio Botinha, entrei com ele e fomos embora. E aí eu via todo mundo levantando e tal. Quando eu cheguei, estava o Michael Jordan sentado, parecia aquelas coisas de filme, ele sentado todo arrumado, com suspensório, chiquérrimo, estava chiquérrimo, sentado assim, e ele também se assustou. Ele falou assim, você é uma jornalista brasileira? Eu falei, sou, muito obrigada por me receber e tal. Ele falou, como é que existe patrão que deixa uma jornalista trabalhar no seu estado? Eu falei, mas eu estou muito bem, está tudo ótimo. Ele falou, mas você está quase tendo nenê. Eu falei, pois é, mas eu estou tendo o privilégio de falar com você. Infelizmente, né, não tinha essas nossas câmeras que a gente tem agora para registrar esse momento. Mas foi um momento muito marcante na minha vida também. Quando nós começamos a conversa, que você citou a tua experiência, a sua primeira experiência na Fórmula Indy, você disse que não sabia muita coisa de automobilismo. E depois, como é que você foi se especializando nos esportes que você cobriu lá? Porque você cobriu a Fórmula Indy, você cobriu Super Bowl, você cobriu NBA, você cobriu golfe, se eu não me engano. Você cobriu todos os esportes que rolavam nos Estados Unidos e que o Luciano, no projeto do Show do Esporte, sempre fez questão de trazer para cá. Como é que foi? Você foi atrás, você pesquisou, você estudou, você tem algum guru que te ajudou nesse ou naquele esporte? Como é que foi isso? Olha, eu nunca tive vergonha de perguntar, nunca. Então, quando o Luciano começou a me exigir eu ir, né, até, de repente eu me tornei jornalista de automobilismo, vamos falar do começo. Eu vou te dizer uma coisa, eu fiz o final de semana de Detroit, depois eu fiz toda a temporada. Aí nós estávamos em junho, aí eu fiz até o final. Então, por exemplo, quando eu ia, já não ia mais no sábado, eu já ia na quinta-feira, eu acordava nos pitstops, nos boxes, acordava. Eu ficava lá de manhã até de noite, conversava com todos os mecânicos, o que tinha que fazer, como é que é isso, principalmente na Indianápolis. Em Indianápolis eu fiquei em imersão de um mês, né, para poder fazer a cobertura de Indianápolis, que é 500 milhas, para quem não sabe. 500 milhas reúne 500 mil pessoas assistindo um evento. É uma coisa fora de série. E a gente tem que ficar lá um mês todo, porque a corrida é o mês todo para o ano da Fórmula Indy, para justamente esse evento. Curtir as 500 milhas. E o evento é só no final de maio. Então você fica o mês todo lá. Então você imagina que eu acordava e ficava até a final da tarde. Eu chegava no estádio, lá no lugar, às 6 da manhã e saía às 6 da tarde. E aí sim você vai aprendendo, perguntando. Eu sempre anotei tudo, fazia não era uma coisa natural para mim, né? Porque vocês homens têm de tudo. Não, eu tinha que estudar. Aquilo eu tinha que estudar. E assim foi com o futebol americano. No futebol americano, eu, por exemplo, teve uma matéria que eu fiz com o Miami Dolphins, que eu me vesti toda, né, com aquela roupa. Então eu fiz o treinamento junto com eles. Beisebol foi a mesma coisa.
Eu sempre tive muita assim, sorte, né, de ter pessoas que me ajudaram, que me ensinaram. E eu tenho uma coisa assim, quando eu vou fazer uma matéria, uma reportagem, uma transmissão, eu estudo muito. Então, pode acontecer alguma coisa, mas geralmente eu estou bem preparada. Isso a gente sempre percebeu. Mas aí você fez a carreira lá fora. Quando é que você vem para o Brasil? Quando é que você vem engordar o cast aqui do Show do Esporte? Eu vim para cá depois que a minha filha nasceu em 92, eu vim para cá em 93. Por quê? Porque em 92 acabou a Fórmula Indy, o contrato do Emerson com a Bandeirantes. Aí não tinha, começou a ficar meio sem sentido ficar lá, porque eu era contratada para fazer isso e alguns esportes, mas principalmente a Fórmula Indy. E aí eu resolvi voltar para o Brasil, em 93, e logo já ingressei na Bandeirantes, quer dizer, já estava, né, como correspondente, e aqui eu virei repórter. Aí quando eu voltei, comecei lá de trás mesmo. Demorou para eu ser apresentadora, viu? Eu fiquei muitos anos sendo repórter. Deixa eu te falar, alguma vez você passou algum constrangimento ou alguma saia justa de vir trabalhar, de ter começado lá fora antes de ter feito alguma coisa aqui? Alguma vez você ouviu falar, ela trabalha ou ela está fazendo isso tudo porque ela foi casada com Luciano do Vale? Porque você foi apadrinhada por Luciano do Vale? Isso te incomodou? Isso te ajudou? Como é que a Silvia Vinhas, essa pessoa que conseguiu contornar Ayrton Senna num dia que não gostou de te ver, aquela coisa toda, como é que você lidou com isso tudo? Olha, eu vou ser sincera para você. Eu tenho o maior orgulho do Luciano ter sido meu padrinho. Olha, vou dizer para vocês. Essas jornalistas todos, os jornalistas todos que foram apadrinhados por Luciano do Vale, teve muita gente que deve ao Luciano do Vale. Outro dia eu encontrei com o Roberto Cabrini, ele falou do Luciano do Vale. E tantos outros, né? O próprio Datena. Datena trabalhou muitos anos comigo, com o Luciano. As pessoas são gratas à chance que o Luciano do Vale deu. Fernando Fernandes, que hoje brilha muito na Band, é um dos primeiros repórteres no nível de seleção brasileira, também ele era editor, escrevia. De repente o Luciano falou, vamos lá. Então o Luciano foi padrinho de muita gente. O fato de eu ter sido casada com ele foi uma responsabilidade muito maior. Eu era casada, eu era mulher. E não entendia de esporte no começo. E aí? Aí eu tive que me esforçar muito, muito. Porque é aquele negócio, você tem a chance, você tem que aproveitar essa chance. Você pode não aproveitar. Eu aproveitei. Tanto que eu consegui fazer 25 anos de carreira. Se você pensar que o Luciano me deu a chance há 25 anos atrás, agora já vai fazer 27. É muito tempo. Então só fica quem tem merecimento. E eu acho que eu mereci, depois de anos, né? Eu consegui provar que eu tinha algum jeito, né? Que eu tinha algum talento para a coisa. E é isso que é o mais importante. O fato de ele ter dado chance para mim, olha, eu sou uma privilegiada. Você estava lá naquele momento, né, em 1990, nos Estados Unidos, deu a sorte, mas a sorte não vem sozinha, ela acompanha também aquele que tem o merecimento. Quando a gente fala em conspiração dos astros, é uma conjunção de tudo isso, né? De merecimento. Você estava lá, você era a pessoa que deveria tomar aquele caminho. E olha, eu tenho que confessar, ainda bem que você seguiu, porque a gente tem uma recordação emotiva muito legal do Show do Esporte. O Show do Esporte é algo que vem para nós, telespectadores, no momento em que a gente não tinha essa enxurrada de programas, não tinha enxurradas de TVs a cabo, não tinha programas de esportes com uma variedade que temos hoje, e a gente assistia tudo naquele domingo. E eram domingos cansativos, não eram? Vocês começavam de manhã e iam até, sei lá, 10, 11 horas da noite. Eu conversei com a Elis sobre isso, ela me contou um pouco dessa história. Era uma maratona, né? A Elis foi uma das precursoras, né? Porque o Show do Esporte começou com ela. Eu fui muito tempo depois que eu entrei. Ela já estava. Eu ficava o domingo todo, a Elis já tinha saído. Fiquei uma época com a Simone Mello e com o Elias Júnior. E depois, aí participações. Mas ficar realmente como apresentadora oficial foi ao lado do Fernando Vanucci.
Então a gente começava às 11 da manhã e até às 10 da noite, quando entrava o super técnico. Foi uma época, eu acho sinceramente que eu sou muito conhecida até hoje quando as pessoas falam o nome Silvia Vinhas e lembram de mim por causa dessa época, né? Porque foi uma época muito marcante. O show do esporte, ele está até no Museu do Futebol, no Pacaembu. É uma época que foi assim, a época de ouro. É uma época que eu sempre falo que o show do esporte e essa época do show do esporte é que forjou o que a gente tem hoje, né? Esses esportes todos, o sucesso que esses esportes fizeram, o fato de terem surgido tantos canais de esporte também foram inspirados por isso. Então, eu acho que você fazer parte da história, você tem uma responsabilidade muito grande, mas é muito prazeroso, porque independente do trabalho todo que eu tinha, foi um grande momento. Até eu encontrei outro dia com o Vanucci também. A gente fica marcado, mas marcado no bom sentido, né? Foram ótimos momentos. E nessa época de pandemia, em que a gente está assistindo a inúmeras reprises de eventos, de jogos, de tudo quanto é coisa, nós estamos hoje, sábado, 27 de junho, se eu não me engano, é amanhã, 28 de junho, que a Bandeirantes faz uma homenagem a Luciano do Vale e aí todo esse tempo do show do esporte, não é isso? Vai falar de Rui Chapéu, vai Não falar sei, de Maguila, vai falar bastante coisa. E é, é importante que as pessoas possam ter essa história resgatada, porque foi uma época importantíssima. Muitos dos repórteres, os as jornalistas pessoas, que estão hoje trabalhando em TVs a cabo, muito provavelmente o bichinho da reportagem, o bichinho do jornalismo, o bichinho do esporte, foi plantado ali naquela época. com certeza, eu não consigo nem enumerar todos, mas se você for rodando os canais a cabo de esporte, todos eles têm alguém, né? O Álvaro José, todos eles têm alguém que trabalhou ao lado do Luciano do Vale e que fez história junto com o Luciano do Vale, porque foi uma época que os grandes esportes foram mostrados. Você falou da NBA, a Hortência mesmo, que é muito minha amiga, a Paula, às vezes ela posta no Instagram momentos dela, da carreira dela, com a narração do Luciano do Vale. O Luciano do Vale, pelo fato de estar em Miami, estar nos Estados Unidos e acompanhar o Magic Johnson, ele falava que a Paula era a nossa Magic Paula. Então, ele começou a colocar, por exemplo, ele colocou aqui no Brasil a Fórmula Indy, que ninguém gostava, brasileiro não gostava de Fórmula Indy, aquele circuito oval. Teve um preconceito muito grande, até os brasileiros começarem a ganhar. NBA também demorou. Olha, eu lembro que o Luciano punha NBA, mas não era tanto sucesso. De repente, conseguiu isso. O próprio Super Bowl, a gente fazia... Eu fiz a cobertura de 3 Super Bowls. E hoje é esse sucesso. Então, eu acho que essa época apresentou ao Brasil, apresentou aos brasileiros os grandes esportes. E aí teve esse boom, né, de tantos canais de esporte que a gente tem. As mesas redondas. Quem que fazia a mesa redonda, Pedro? Quem que fazia isso? Luciano do Vale fazia isso, né? O apito final. Hoje em dia, mesa redonda de monte. Essa coisa de ter prêmio. Lembra da Elis que participava, comandava essa coisa de ter prêmio, de merchandising. Tudo isso surgiu nessa época. Então, foi uma época marcante e que ficou e que forjou o que a gente vive hoje. A Elis, numa live comigo, ela contou uma história pitoresca, teve um erro lá de um dos sorteios e ela deu um carro para um telespectador. A Elis mandava prender e mandava soltar na época. Não era fácil, não. Quantas Olimpíadas, quantas Copas do Mundo você foi? Olha, eu contabilizei aí 5, 6 de cada lado. 5, 5 de cada lado. Pelo menos 5 Olimpíadas. Porque às vezes tem muita coisa que eu fui casada, que eu fui acompanhando. Mas trabalhando mesmo, foram 5 Copas do Mundo e 5 Olimpíadas. E a última aqui no Brasil, né, 2014 e 2014 eu estava aqui, foi a última que eu fiz pela Bandeirantes. Mas ao vivo e em cores foi na África, que realmente foi uma Copa do Mundo muito especial para mim. Posso te perguntar por que foi especial? Não, porque todas as Copas foram especiais por algum motivo, mas eu estava lembrando 94, quando foi a minha primeira Copa em 94, trabalhando, né? Eu lembro que eu estava
eu tava atrás do gol ali quando o Baggio Chuta o pênalti. ele chutou lá para cima, eu estava atrás junto com a torcida italiana. Teve um outro momento na França que eu fui na final, quando o Ronaldo, a gente não sabia o que tinha acontecido, eu toda pintada lá, eu, o William Bonner, nós dois juntos entrando tudo pintado, depois não sabia o que fazer com aquilo. Foram, assim, grandes momentos, eu não posso dizer quais foram os grandes momentos que eu vivi, mas todas tiveram uma coisa especial. Mas a energia da África do Sul, para quem não conhece, tem que conhecer esse país. É um país fora de série, é um país diferente, é um país que você sente uma energia diferente quando você está lá. E estar perto de Mandela, que eu tive o privilégio de estar, de participar daquilo tudo. Olha, eu não sei te dizer, não é pelo fato da Copa em si, mas é o país, o lugar, né? O lugar realmente muito impressionante, a África do Sul, acho que as pessoas têm que ir para conhecer. Porque eu fui para lá, primeiro eu estava meio ressabiada porque as notícias que eu tinha é que as mulheres eram sequestradas e sumiam com as mulheres. Então quando eu cheguei lá, eu não saía do quarto, só saía do quarto do hotel para ir trabalhar e voltava. Depois que eu comecei a perceber que eu precisava sair, porque senão a nossa saúde mental, eu sei, você já deve ter participado de alguma coisa assim, quando você só trabalha e volta para casa, ou volta para o hotel, e só trabalha e volta para o hotel, você começa a perder a sua sanidade. Você precisa sair, você precisa conversar com alguém. Às vezes eu lembro até dessa pandemia. Você não pode ficar presa, você não pode ficar confinado em alguma coisa. Foi realmente incrível. A África do Sul foi especial. Você contou de quando você esteve no vestiário com o Michael Jordan, que de alguma forma a atitude respeitosa de todos quando te viram grávidas, de se colocarem mais bem vestidos, mais adequadamente se apresentarem. E você veio para o Brasil. E eu comentei com a Elis que foi premiada pela CESP com o prêmio Regiane Ritter, que é uma das pioneiras no mundo do futebol. Você alguma vez teve alguma saia justa aqui no Brasil com machismo, com relação ao fato de mulher estar acompanhando o esporte? Eu nunca sofri preconceito não, viu, Pedro? Nunca. Não sei se é pela minha própria personalidade. Eu já chegava chegando nos lugares. Eu chegava chegando e pelo contrário, eu punha as pessoas para trabalhar para mim, muitas vezes. Ó, me ajuda aqui. Você que entende bem. Ah, aqui, olha. Isso aqui. Entendeu? Então, eu sinceramente, eu acho que nem assédio, porque por exemplo, quando eu cheguei, a primeira vez que me mandaram para fazer como setorista foi para fazer um treino do Palmeiras. E era o Vanderlei Luxemburgo. E foi a primeira vez, eu nunca tinha sido setorista, nunca tinha ido fazer reportagem de futebol. E aí, tinha acabado de chegar no Brasil, estava com NBA, eu estava com automobilismo na cabeça, com futebol americano. Então, aí eu tinha que vir para o futebol nacional, que é outro papo, né? É outra Total. coisa, é uma coisa fora... são esportes completamente diferentes. Então, o que o Ricardo Fontinelli, que era o meu editor, ele me deu mais ou menos a matéria pronta. Ó, Silvia, você começa assim, aqui tem a sua passagem, a passagem é quando a gente fala, você pode perguntar isso. Então eu fui com tudo montadinho, certinho. Não foi aquela coisa de chegar com improviso. Não, estava com tudo pronto. E a hora que eu cheguei, eu dei de cara com o Vanderlei Luxemburgo. Aí só ele, sozinho. Aí eu falei, por favor, por gentileza, você é o Vanderlei Luxemburgo? Ele falou, sou sim, posso te ajudar? Eu falei, pode sim. É que me mandaram para eu fazer uma matéria desse jeito. Me mandaram aqui para eu fazer uma matéria e eu queria saber que horas que vai começar o treino. Aí ele olhou bem para mim e falou assim, você fala para mim a hora que você quer que eu mando o pessoal começar a correr. Ele era terrível. Era? Aí fui pro. Eu já vinha. Depois virou um super amigo, né? Aí nós fomos pro treino. Quando teve o treino, ele fez os treinos todos lá. Foi todo mundo, quando acaba, né? Brasileiro tem essa mania, vai tudo em cima. Na época ia em cima, agora não, né? Agora tem que esperar eles passarem do vestiário, com o banner atrás. Não, ali a gente ficava no canto. Não sei se setorista vai para cima também, mas eu sei que naquela época a gente ia tudo para cima. E aí, eu estava com a matéria pronta. E eu peguei e coloquei o microfone ali junto com todo mundo. Com a Globo, com todo mundo.
Por isso que eu falo que é difícil falar que eu passei algum tipo de problema de preconceito, porque eu era desse jeito. Aí ele começou a responder, eu peguei e falei, não, não é isso que eu quero que você responda. Aí todo mundo parou, porque era uma coisa tão inusitada, a Globo, todo mundo tirou o microfone. Falei, não, 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 eu tô com a matéria pronta aqui, você responde para todos eles, depois você responde para mim, que eu quero que você responda o que está aqui. Surreal. Aí todo mundo fez as entrevistas e depois ele veio e falou, Silvia, o que você quer que eu responda? Eu falei, ó, é isso aqui, ó, você tem que falar isso aqui, tá bom? Tá bom. Ele pegou e fez, falou, deu risada. Então eu sempre fui levando numa boa, entendeu? Eu sempre fui levando numa boa e eles davam risada e faziam, acabavam fazendo. E nunca tive nenhum. Se eu falar assim, Silvia, você teve algum preconceito, alguma coisa? Nada. Teve alguma cantada? Não sei se isso é cantada. As pessoas brincavam comigo. E eu sempre tive jogo de cintura para sair de tudo, entendeu? Nunca fui vulgarizada para nada, nunca. As pessoas sempre tiveram muito respeito por mim. Você citou que você sempre saiu com bom humor, com jogo de cintura das situações. Aí você citou o Fernando Fernandes. Eu tenho que lembrar de uma história do Fernando Fernandes entrevistando o jogador Roberto Carlos, você fazendo um link do estúdio com ele. O Roberto Carlos pergunta, não sei se bem a história desse jeito, o Roberto Carlos pergunta para o Fernando Fernandes quem é que está no estúdio, aí responde que é a Silvia Vinhas, aí ali rolou um chaveco. Então, na verdade, eu estava com o Fernando, eu estava com o Vanucci ao vivo, né, no show de esporte que a gente fez durante tanto tempo. E o meu diretor, o Hélio Silliman, né, ali no ouvido, porque a gente fica muito tempo ao vivo, né? Então, enquanto a gente está falando, tem um diretor falando ali. As pessoas acham que é fácil, mas não é não. Enquanto você está falando, tem alguém falando também na sua orelha. Teve essa entrevista, e quando falou que com o Roberto Carlos, que era a Silvia Vinhas, né? Obrigada, Silvia, tudo ao vivo. Obrigada, Silvia. Bom, tô aqui com o Roberto Carlos. O Roberto falou assim, é a Silvia Vinhas que está lá? Falou, é a Silvia Vinhas, ela tá ao vivo? Tá. Eu posso falar com ela? Pode. Aí ele olhou para a câmera e começou, Silvia, eu não sei se você é casada, se é solteira, mas eu queria dizer que você é maravilhosa. Se pudesse, eu me casava com você. E foi uma coisa assim. E aí o diretor, o que ele fez? Ele dividiu a tela e deixou ali. Chaveco. É chaveco que fala isso? Você é chaveco? Eu acho isso é uma declaração maravilhosa. Eu fiquei lisonjeada. Foi maravilhoso, foi muito legal. Você também faz parte do início do projeto do Band Esportes, né? Você comandou alguns programas lá. Como é que foi essa sua experiência? Aí sim, numa emissora a cabo, onde a audiência já não é tão grande quanto da TV aberta, já não era uma audiência tão grande como aquela do Show do Esporte. A gente vai se adaptando, né? Existe um rodízio cíclico da vida, né? As pessoas, os mais jovens vão chegando, os mais experientes vão ficando de alguma outra forma, né? E aí teve uma migração aí, eu, Elia, e alguns outros jornalistas da Band Aberta foram para o Band Esportes, também para dar força para o Band Esportes, né? Que era um começo e precisava de nomes, até para associar. Então, tranquilo para mim. Eu acho que depois de um certo tempo, Pedro, eu fiz 27 anos de carreira, mas eu saí da TV Bandeirantes com 25 anos. Quando eu fiz 25 anos de carreira, eu me desliguei da Band. A gente vai, depois de um certo tempo, as nossas vaidades já vão sendo preenchidas, né? Então você já passou aquele momento de, nossa, eu estou na televisão. Você passou, depois de tanta Copa do Mundo, depois de tanto trabalho. Então o fato de eu estar numa televisão aberta, lógico, é bom no sentido de audiência, porque mais gente assiste você, mas, entendeu? Eu gostava do que eu fazia, eu gosto do que eu faço. Eu sempre falo, eu lembro uma vez que o próprio Luciano, ele tinha acabado de fazer, isso eu aprendi com ele tinha acabado de fazer uma final de Copa do Mundo, eu não lembro qual. E quando ele voltou para São Paulo, colocaram ele para fazer um jogo, sei lá, Araraquara com Matão. Era uma coisa assim, bem fora do que ele já tinha feito. Eu falei, nossa, Luciano, você fez uma final de Copa do Mundo, agora você vai fazer um jogo mais simples, né? Mais regional. Ele falou assim, eu vou narrar como se fosse uma final de Copa do Mundo. E é assim.
Então, quando me dão um trabalho, não importa o trabalho que eu faça, não importa. Eu trabalho da mesma forma que eu trabalharia numa TV aberta, ou com sucesso, ou sem sucesso. Eu posso estar fazendo uma reportagem até para o YouTube, para onde for. Eu dou o meu melhor. Como é que você teve um projeto? Você vai me desculpar agora a falta de embasamento na minha pergunta, mas uma pessoa que também me é muito cara é a Malu Mota. Uhum. Vocês tinham ou tem ainda o programa de rádio que você trabalha com ela? Como é que é esse projeto? Ei, Malu Mota é uma grande parceira já há muitos anos, quase 20 anos que eu estou no Grupo Objetivo. Junto com a Bandeirantes, eu sempre estive no Grupo Objetivo. Só para vocês terem uma ideia, o João Carlos de Gênio, que é o dono do Objetivo, ele tem 3 canais de televisão. Né? A gente está falando, você saiu da rede aberta e foi para fechada. Então você imagina, Pedro, que a Bandeirantes é um canal, Silvio Santos tem uma concessão, Globo tem uma concessão, o Digente tem 3. Quem nesse Brasil tem 3 canais? É a Mega TV, a Mix TV, é o RBI. Então, a Malu, ela é diretora de comunicação há muitos anos do grupo, e eu trabalho com Opinião Livre, também há bastante tempo, né? Quase 20 anos que eu estou no grupo. Depois que eu saí da Band, continuei, estou até hoje. E a Malu, a gente faz uma parceria num programa agora, Notícias em Foco, e desde que começou a pandemia, nós estamos produzindo todos os dias. Durante a semana, a gente produz 2 vezes por semana aqui, nesse meu estúdio, com esse meu cenáriozinho aqui. Vou até arrumar meu cenário aqui, ó, com esse quadro atrás. A gente está fazendo direto, então, os programas de rádio, as entrevistas, o Notícias em Foco, tudo a gente continuou fazendo e se adaptando à nova realidade, que é a realidade do online, né? E a Malu sempre foi uma grande parceira. E continuamos os projetos. É o que eu estou falando. Por nós não estarmos numa rede aberta, como uma TV Bandeirantes, uma Globo, uma Record, talvez as pessoas achem que a gente não está trabalhando, mas a gente está trabalhando muito, Pedro. Você também pouco antes Muito. disse da gente, a gente precisa sair, senão a gente enlouquece. Como é que você está convivendo com esse tempo de pandemia? Você está fazendo isolamento ou você vai estar tendo a necessidade de sair por compromissos pessoais, profissionais? Como é que você está lidando e como é que você está vendo essa situação toda que o mundo está vivendo? Olha, eu vou ser bem sincera com você. Está sendo um momento não só de aprendizado, né? Porque a gente está tendo que se adaptar a uma nova realidade. Eu estou convivendo mais com a minha filha, né? Faz 100 dias que ela até brinca, fala assim, onde eu vou ter uma Sílvia? Porque a gente está junto, né? Cozinhando junto, acorda junto, vai dormir junto. Então, está sendo uma convivência muito prazerosa. Mas o que eu fiz desde o início? Eu estabeleci uma rotina na minha vida que me deu essa sanidade. Então, eu acordo cedo para fazer ginástica online, todos os dias. Eu tenho um personal há 20 anos, o Sidney Lopes, e ele dá aula online e a gente faz por aqui. Então, já acordo fazendo meus exercícios como eu fazia antes. Eu tenho esse momento do trabalho, que é o trabalho que a gente está produzindo muitos conteúdos. Eu escrevo coluna. Então, eu tenho feito uma disciplina de horários comigo que faz com que eu tenha essa sanidade. E eu me divirto também de várias formas. Por exemplo, hoje a gente estava aqui fazendo pão, né? Eu e minha filha fazendo pão, ela faz um pão italiano maravilhoso. Então eu já fico com um vinhozinho, depois da minha ginástica eu já fui, a gente conversa, faz uma live com um, liga para outro. Então eu procuro sair o menos possível, mas eu não posso dizer que eu estou sofrendo nessa pandemia. Está sendo muito prazeroso, viu? De verdade, é uma surpresa para mim o tanto que eu estou conseguindo me encontrar, me reinventar, fazer coisas novas. E passando nessa pandemia, esperando, né, que a gente tenha aí uma volta, acho difícil, Pedro. Eu estava inclusive conversando em relação a essa volta da escola, né, por conta até do objetivo. É complicado, né, você fazer as crianças voltarem às aulas. Como é que faz? Como é que você segura o afeto de uma criança que chega e vai ver o amiguinho, vai ver a professora? Como é que faz? Não vai abraçar?
Quando encontro alguém, aquela coisa de você fazer assim, já é difícil, você já quer abraçar a pessoa, porque é uma coisa natural do brasileiro, né? A gente é muito amoroso, a gente é muito afetuoso. Então, eu acho difícil essa volta, né? Tá acontecendo gradual. Isso tudo vai ter o medo da gente, o medo que a gente está, do que a gente passou, ainda vai restringir muito essa volta. Mas eu confesso para você que estou me surpreendendo com tanta coisa boa que eu estou fazendo nessa pandemia, viu? Ah, isso é bastante legal. E você falou que você produz conteúdo aí. Você acha que assim que a gente puder voltar ao que muita gente costumou chamar agora de novo normal, esse trabalho em casa, esse trabalho de produção de conteúdo em casa, você acha que é algo que você continuará fazendo, que as pessoas que estão fazendo isso hoje continuarão fazendo, até por uma questão de economia das empresas, de tudo? O que você acha? O que a gente pode esperar? Porque tem gente que reclama que live tem problema de ruído, a imagem não é legal, a luz não é legal, mas isso tudo que a gente está fazendo aqui é um registro histórico. Nós vamos olhar isso daqui a alguns anos. Aqui, por exemplo, a gente vai disponibilizar em podcast, no YouTube. A gente vai olhar que a gente, num momento complicadíssimo da nossa existência, a gente encontrou formas de se comunicar, de falar, de passar mensagens positivas. É uma das intenções das lives que eu tenho feito, é reencontrar os amigos, é dar oportunidade deles falarem da carreira, saber como eles estão. Um papo gostoso, e que a gente vai ver daqui a algum tempo, falar, poxa, eles se viraram bem naquela época. Olha, essa semana eu ouvi uma análise sobre o novo normal que eu peguei para mim. O novo normal é uma evolução da humanidade. O novo normal, quando falam, é tudo isso que a gente está vivendo. Você acha que dá para voltar para trás? Não dá. O futuro chegou já. Era um futuro... Nossa, um dia a gente vai estar se comunicando assim, um dia a gente vai estar conversando, um dia as pessoas começaram a valorizar esse online, a economizar tempo, a descobrir que a gente pode produzir conteúdos de outras formas, a descobrir que a gente pode se comunicar de outras formas. As pessoas vão pensar melhor em relação a perder tempo, muitas vezes, fazer reuniões. Quantas reuniões online que não estão sendo feitas? Quantas palestras que não estão sendo feitas? Então, eu acho que isso é uma evolução. Não dá para voltar. A gente tem que aproveitar isso tudo que a gente aprendeu na marra, que a gente aprendeu em 3 meses. Em 3 meses a gente teve que... Fala que se reinventar é clichê, mas é isso aí que a gente está fazendo. A gente está inventando o que já existia. Tava tudo disponível para nós e a gente não usava. Não sei se vão continuar as lives, não sei. Mas foi uma forma muito gostosa de aprender, de se comunicar. A facilidade de você não precisar sair da sua casa e poder conversar e todo mundo está assistindo a gente, poder comentar, essa liberdade de você poder comentar. As aulas online, que antes já existia o EAD, claro, mas é uma realidade. Você pode agora aproveitar esse aprendizado que nós tivemos nesse tempo de pandemia e dividir essas aulas, um pouco presencial, um pouco online, mesmo as entrevistas. Você vê quantos programas que estão sendo feitos na televisão, a própria Globo, o Pedro Bial, o Fátima Bernardes, todo mundo está fazendo esses programas e é possível. É possível fazer palestras, é possível, a gente aprende. Minha filha está fazendo cursos aqui, cursos direto, ela faz cursos online direto. Então, eu acho que não dá para voltar, a gente tem que aproveitar isso que a gente aprendeu nessa época de pandemia e crescer mais ainda, desenvolver mais ainda, melhorar mais ainda o que a gente aprendeu, Pedro. Você que participou de 5 Olimpíadas, de 5 Copas do Mundo, como é que você enxerga que será o mundo do esporte daqui para frente? Enquanto a gente não tiver vacina, Eu acho que o mundo... enquanto a gente não tiver... Existem pessoas que já colocam em dúvida a realização da Olimpíada no ano que vem. Eles imaginam que ela possa ser adiada novamente. Como é que você vê isso? Se não tiver vacina, eu acho difícil que aconteça, Pedro. A Olimpíada, acho difícil. Como é que você vai controlar uma multidão? Tantos países que já que estavam abrindo, estão fechando novamente. Eu acordei hoje com essa notícia. Tem vários países, no próprio Brasil. Essa semana, a gente estava com um monte de lugar aberto no interior de São Paulo. Já está fechando tudo.
Graças a Deus que agora, aqui em São Paulo, a gente está lá na zona amarela, porque a gente tem leitos. É isso que as pessoas têm que entender. Nós estamos abrindo conforme tem leitos para todo mundo ficar doente, e a gente, se ficar doente, tem um lugar para a gente conseguir ser tratado. Esse é o grande problema, sempre foi o grande problema. Então, eu acho que esse ano vai ser muito difícil, enquanto não tiver vacina, da gente ter evento presencial. Podem acontecer os eventos, vão voltar os eventos, mas sem público. Não vai ter público. Shows, vai continuar sendo show live por enquanto, muito difícil. Agora, a essência do esporte, né, ela vai continuar. A essência do esporte vai continuar. Eu acho até que, para a nossa própria sanidade, precisava voltar logo. Eu ainda falei outro dia com o Reinaldo Caneiro Bastos, o presidente da Federação Paulista, eu falei, deixa eu voltar logo, pelo menos o Campeonato Paulista, para a gente se divertir. Por quê? Porque você tem condições hoje, no Brasil, no mundo todo está acontecendo isso, de fazer esses eventos, manter essa distância segura e todos esses protocolos que estão sendo colocados de segurança, de revezamento de pessoas, para ter o espetáculo, para ter televisão, para ter a internet e você poder transmitir todos esses esportes possíveis. Acho, por exemplo, difícil um basquete, talvez. Como é que vai ser? Se tem um corpo a corpo, né? O que tem um corpo a corpo? O próprio futebol americano, como é que faz? Futebol americano você tem que abraçar o cara. Então, alguns esportes eu acho possível. Agora, a Olimpíada, eu não sei. Só se tiver vacina, senão vai ser cancelada também. Minha opinião. Silvia, a gente sabe que o Instagram chega perto de 55 minutos, 1 hora, ele corta a gente. A Elis, quando eu disse para a Elis em primeira mão, olha, a Silvia Vinhas topou, vai fazer uma live. Ela falou, nossa, você vai adorar porque ela é boa de live. E realmente foi, sim, muito legal. Você viu que o tempo passou de uma forma rápida. Eu espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente. Como eu te disse, a gente vai disponibilizar no YouTube, a gente vai disponibilizar em formato de podcast. Foi um prazer te ver, poder conversar. Você foi muito legal nas conversas que nós fizemos previamente, de uma generosidade ímpar. Eu quero te agradecer do fundo do coração o fato de estar aqui. A Elis está te mandando beijo, sim. Beijos para Elis, beijo para todo mundo que acompanhou. Eu não consigo enxergar, né, quem está acompanhando. Eu tenho que te confessar que ainda passa muito rápido, é bem complicado. Aqui, ó, eu tinha que fazer assim, ó. Mas, enfim, espero que as pessoas tenham gostado. Espero também poder, da minha história, né, que a gente fala sempre do que aconteceu. Espero produzir daqui para frente uma nova história para a gente fazer outras lives, contar outras coisas. Mas foi um grande prazer. Não é que eu seja boa de live, eu gosto de uma boa conversa. E então, pode ser por aqui, pode ser perto, pode ser por telefone, pode ser na televisão. Eu gosto de uma boa conversa, a Eli sabe disso. Te agradeço muito a oportunidade e quando quiser, estamos aqui para papear, tá bom? Beijão para todo mundo que acompanhou a gente. Fica bem, cuidem-se, tá? Obrigadão. Obrigada, Pedro. Tchau.